Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 97 no geral da série, episódio número 32 da terceira temporada, The Gift, o presente. A dádiva, nesse caso. Sim, a dádiva. Então, este episódio, ele é dirigido por um diretor que nunca dirigiu nada aqui nessa temporada, que é o Alan H. Miner. O roteiro é de Rod Serling, baseado, na verdade, em um roteiro original que ele já teve pronto, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas os créditos são dele mesmo. É um episódio que ele vai falar muito sobre religiosidade de uma maneira meio velada ou não, né? Dependendo do ponto de vista. E é um episódio que ele é muito criticado. Isso é importante a gente colocar, né? Porque o pessoal costuma assistir também. Pois é, o que você, a princípio, tem a dizer sobre o diretor, por exemplo? O diretor, o Alan Miner, ele é muito mais conhecido por ter sido cinegrafista na Segunda Guerra Mundial. Ele foi o cara que capturou as imagens da chegada do general MacArthur nas Filipinas. Então ele na verdade é famoso por isso. Ele depois foi para a televisão, fez uma ou outra participação em filmes de baixo orçamento, e na TV ele era roteirista e diretor de séries da linha mais faroeste e policial. Ele teve uma carreira de mais ou menos 20 anos, depois largou também a direção. O trabalho na TV, né? Sim, isso. É verdade. Tem um elenco aqui relativamente grande até, mas é legal a gente colocar em evidência o Vladimir Sokolov, que a gente já andou falando dele. Ele participa de alguns episódios legais, tipo Dust, participou do episódio dessa temporada que é o Mirror, e é o último papel dele, na verdade, a última vez que ele trabalhou na vida, porque assim que acabou esse episódio ele faleceu, né? Depois que ele gravou. Um dia depois ele teve um colapso cardíaco e veio a falecer, infelizmente. Grande ator, com participações muito marcantes na série, inclusive a participação dele nesse episódio, embora o episódio não seja muito bom, é uma participação que marca, né? Talvez a coisa mais marcante do episódio seja a participação dele, inclusive. É verdade, a melhor atuação, talvez, né? E a gente fala uma curiosidade, porque o Vladimir Sokolov era um russo que na série ele sempre interpretou hispânicos, sabe? Ele interpretava pessoas de outra nacionalidade. Certo. Falando rapidinho do restante do elenco, eu não vou poder falar muito do personagem do Jeffrey Horner, eu só vou dizer que é um alien, né? Pra gente não entregar, né? Ele é um cara que nasceu na Argentina e ele é mais famoso porque ele fez o personagem do Tenente Joyce na ponte do Rio Kwai e fez o personagem Sid no filme do Adam Sandler, O Paizão. Né? Verdade. Fora isso, tem uma carreira na televisão, com séries de aventura, de ação. O médico é feito por um ator de origem grega chamado Nico Minardos. Ele também é um ator de televisão. Fazia de tudo. Faroeste, policial, romance, ação, tudo que aparecesse na frente o cara tava encarando, né? O Manolo, o personagem que vai falar que é uma espécie de Judas na história, é um ator chamado Cliff Osmond. Esse ator, ele também era um cara que fazia de tudo um pouco na televisão, né? Policial, ação, faroeste e tudo. E ele também escrevia e dirigia. E ele escreveu em 88 e dirigiu um filme chamado O Penitente, que tem o Raul Julia no papel principal. Talvez também a coisa que ele é mais... E ele fazia roteiros para a série das Ruas de São Francisco. Série que tinha, por exemplo, se eu bem me lembro, o Michael Douglas. Né? Olha.
O último destaque que eu quero colocar aqui é o ator mirim Edmund Vargas. Ele trabalhou alguns poucos anos como ator mirim na TV americana, depois não seguiu carreira. E a gente vai entender por que ele não seguiu carreira nesse episódio. Sabe o que eu tava procurando, né? Eu fiquei curiosa. Pode ser um caso de nome parecido, idêntico, né? Mas aí eu fiquei procurando o Edmund Vargas, adulto, né? E, cara, eu encontrei um padre, entendeu? Então, vai que ele seguiu uma outra carreira religiosa aí, pode não ser a mesma pessoa, mas, cara, você não localiza mais nada sobre ele. Se ele seguiu outra carreira, por exemplo, a carreira religiosa, fez bem. Enfim, mas a gente já vai comentar isso em breve. É isso, a gente não vai se estender muito, não. Hoje é minha vez de fazer a sinopse, então eu vou mandar ver na sinopse, tá bom? Sim. Vamos lá. A história é a seguinte: você tem um vilarejo que fica ali nas montanhas do México, e numa noite tá chegando ali o capitão com uma pessoa ferida, né? Está muito nervoso, o cara tá sob um burro, né? Inclusive, e diz que tem uma nave que ela pousou nas montanhas e houve uma troca de tiros e acabou esse homem sendo morto, que um monstro saiu da nave, né? Aí fica todo mundo muito chocado, né? E tal, ele chega no bar, inclusive chama o cara do telégrafo, né? Para poder passar logo um telegrama e resolver essa questão, pedir ajuda, chamar mais policiais, porque o monstro está solto. Você tem ali no bar um menino, que é o Pedro, tem o barman, né, que é o Manolo. Eu achei estranho esse nome dele, Manolo. Né? Aí no caso ali, ele vai chegar um homem muito ferido, entendeu? E tem um médico, esse personagem do médico também, que vai pedir um gole de vinho, falar que foi ferido durante a noite. E aí, quando ele vai ser servido pelo barman, o barman fica nervoso, porque, né, aquele cara chegou do nada, e ele vai derrubar o vinho, só que o vinho não se quebra. E aí ele vai olhar para a mão dele, ele está com a mão sangrando. Então, assim, é chamado, na verdade, um médico para que possa socorrê-lo. E ele vai ter logo de cara uma amizade com a criança, o Pedro. Porque o menino Pedro também, ele não tem família, não tem, não veio de lugar nenhum que eles conheçam, ele é um moleque abandonado, e ele trabalha ali no bar, inclusive muito maltratado pelo Manolo, né? E daí, a partir daí, a gente vai ter então esse homem, que ele se autodenomina Williams, sendo cuidado pelo médico, que tenta conversar com ele, tal, esclarecer mais, saber mais sobre ele, e o Pedro, que vai ali com a sua atuação, que foi convencionado chamar de Dr. Francisco, né, pelo podcast, muito bem, diga-se de passagem, né? Conversando com ele, porque, em teoria, como ele é um estrangeiro, um estranho naquela religião, o homem Williams também que está ferido ali, está sendo cuidado. Então, saberemos mais sobre essa história, né? A princípio, tem esse grande segredo, né? Que quem é esse homem, porque ele apareceu ali ferido, de onde ele veio, né? A grande verdade é que ele tem um presente para o Pedro. É isso, gente. Vou deixar por aqui. Pois é. Esse episódio é interessante a gente citar algumas questões relacionadas a ele. Para muita gente, esse episódio marca uma espécie de declínio de qualidade da série, dos roteiros da série e dos episódios. Realmente... É discutível se isso é verdade ou não, mas realmente, a partir desse episódio, se a gente for contar aí dos episódios restantes da terceira, quarta e quinta temporada, a quantidade de episódios não tão bons, em relação aos bons, aumenta. A série perde um pouco do nível de qualidade dela. Tem a questão da troca do produtor, né? O Buck Hilton vai sair da série, e vai haver uma sucessão de vários produtores que vão tomar conta da série a partir de agora até o final da quinta temporada. O Rod Selling a CBS estava pretendendo cancelar a série após a terceira temporada. O Rod Selling vai aceitar uma cátedra para dar aula, né, de literatura, de roteiro. Você lembra agora? Ele vai dar aula de literatura ou de roteiro? Eu não lembro agora exatamente. Enfim, mas ele vai dar aula na universidade em Ohio. E ele passa a mandar pelo correio os scripts. Só para avisar aqui que ele aceitou um cargo de professor no Antioch College.
em Yellow Springs, Ohio. Realmente ele já estava com outros projetos em mente, apesar de a série, na verdade, ter 4ª e 5ª temporada, né? Mas ele estava assim com uma questão de esgotamento mental e vamos lembrar que também muitos roteiristas, isso vai acontecer mais para frente, tipo Richard Matheson, George Clayton Johnson, até o próprio Charles Beaumont, entendeu? São pessoas que vão parar de colaborar no programa também. Sim, você tem toda a razão. O Serling tinha a obrigação contratual de escrever 80% dos roteiros que iam ao ar e essa obrigação contratual, mais os outros projetos dele, a coisa começou a ficar difícil, ele começou a perder o fôlego, ele começou a reciclar ideias demais, na verdade. Essa coisa da reciclagem de ideias e de nem sempre ele conseguir que isso tudo se encaixe tão bem quanto das primeiras vezes que essas ideias apareceram, começa daqui para frente a aparecer mais esse problema, né? Infelizmente. E o público, nossos ouvintes vão perceber à medida que a gente for comentando os episódios que tem aí pra frente, inclusive nas próximas temporadas. Sim, apesar de ter bons episódios, isso é bom a gente destacar. Inclusive ótimos. O próximo, né? Mas então, como você estava falando em questão de roteiro, né? Esse sim é um roteiro que é reciclado de uma ideia anterior que o Rod Serling teve, né? Que inclusive o episódio, o título, acabou se tornando o título de um episódio anterior, que é aquele I Shot an Arrow into the Air, né? No caso, iria contar uma história de um ser que cai na Terra, que atende pelo nome de John Williams, que ele faz amizade com um garoto chamado David, e ele acaba sendo resgatado, esse garoto, por ele, dos valentões da vizinhança, né? E ali, para retribuir o favor, o menino acaba tentando trazer o Williams para casa dele, para que ele possa se recuperar dos ferimentos recebidos após ser baleado. Aí o pai do moleque acaba chamando a polícia e levando o Williams sob custódia. E ele finalmente consegue escapar e mais tarde, então, ele vai revelar para o David que ele é de outro planeta. Que ele veio para a Terra para estudar os seres humanos, mas acabou decidindo que a humanidade não estava pronta para ser apresentada aos extraterrestres. Então, sem o conhecimento do David, ele telepaticamente acaba instilando no menino conhecimento, né, que vai acabar por levá-lo a se tornar um astronauta 20 anos depois. E então, ali na sua primeira viagem ao espaço, o menino, já um homem adulto, vai encontrar o Williams. Então é uma história até muito bonita que o Rod Serling tinha em 1958, né? Só que acabou não rolando esse episódio e ele reciclou para essa ideia. Agora eu queria te perguntar também o seguinte. Essa história é visivelmente uma história cheia de temas religiosos, né? Esse homem chamado Williams é um homem que ele vem para trazer a paz, o amor e o conhecimento. A gente vai falar sobre isso. Só que ele acaba sendo alvejado, sim. É ele que é um monstro, né? Que falam que saiu da nave espacial e ficou trocando tiros com o policial. Porém, ele não trocou tiro nenhum, na verdade. O policial que atacou ele, né? E talvez ele tivesse alguma arma ali ou algum poder, né? Não é nada mostrado, apenas é descrito na hora que o cara tá falando pro outro escrever o telegrama. Mas é uma história altamente religiosa. Vai ter uma questão até desse Manolo, né, que vai ser chamado de Judas, né, porque ele vai entregar pros policiais que esse homem que eles estavam procurando é o Williams, que tá lá nos fundos do bar dele, né, sendo cuidado pelo médico. Ele vai estar contando moedas, o negócio do vinho, sabe? Vai ter toda ali uma coisa assim, uma mistura de religiosidade e uma certa questão de crítica ao marcatismo, como o Rod Serling gosta muito de colocar, né, em alguns episódios. O que você achou dessas questões assim que são visivelmente religiosas? E detalhe, rapidinho, não é nem que a gente não goste quando os temas religiosos são apresentados, porque você tem, por exemplo, o Escape Clause, que para quem não lembra é aquele lá do cara que faz acordo com o diabo, né, que ele é um cara super doente e vive de cama, e vive com a mulher dele, é um chato, e aí faz um contrato com o demônio, e começa a se matar de todas as maneiras possíveis. Tem o The Howling Man, do Charles Beaumont, nossa, um episódio maravilhoso, né, que um cara chega num castelo, assim, tem um homem preso, né, e é o homem que uiva. E outros episódios, a gente falou até recentemente do The Hunt, por exemplo, e o Steel Valley, né, que são episódios que tem a coisa do homem rural, o homem do sul, e a religiosidade junto.
Sim, parece que em Além da Imaginação, quando aparece o diabo dá mais certo do que quando eles tentam fazer aparecer, né, alguma alusão a anjos ou a Jesus, enfim. E esse episódio tem alguns problemas muito sérios. Primeiro, que não junta Lé com Cré. Você tem essa questão da visita de um alien teoricamente bondoso. Você tem essa questão daquele povo, tem uma visão meio assim, é um vilarejo no México. O México é sempre uma grande aldeia, é sempre uma aldeiazinha paupérrima, quer dizer, não tem cidade nesse país. Tem metrópole gigante, já era uma cidade enorme nessa época. Mas o mexicano é sempre visto como aquele povo pobre, atrasado, religioso, cheio de superstição. Religioso, supersticioso, medroso, porque aí também a polícia aí do vilarejo é um pessoal que atira a primeira pergunta depois, né? E tem esse olhar que é meio incômodo para mim também, sabe? E aí tem essa coisa alusões ao cristianismo, esse alien, a gente vai falar mais pra frente disso, ele é meio como se fosse um Jesus, né? E aí, o pessoal dessa aldeia mexicana é como se fosse os judeus ali da Palestina da época de Jesus que pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus, né? Só que é uma metáfora que, ao longo do episódio, ela é tão forçada, ela fica sendo martelada o tempo todo, tem umas incongruências também, que a gente vai citar, e que parece que nunca nada funciona. E outra coisa, muitas cenas dependem do menino, que é vivido pelo Edmundo Vargas. O menino é meio que um fio de ligação aí desse estudo, né? O menino é muito ruim. Aí, quando você tem um ator que desempenha um papel chave na história, que se a atuação dele falhar, tudo desmorona, e aí um pouco foi o que aconteceu também nesse episódio. Talvez se o menino tivesse conseguido nos emocionar e direcionar a nossa emoção, a gente até conseguisse ter um olhar um pouco mais generoso. Mas como o menino falha miseravelmente nisso, aí acaba tudo meio que falhando também, infelizmente. Mas a gente vai chegar em mais detalhes. É verdade, né? E é uma história que, como você falou, você tem o cara narrando tudo que acontece no começo, esse confronto, né? É alguém que está falando, na verdade, está contando para outra pessoa. E na televisão, assim, tudo bem que a gente entende que a série estava sofrendo com questões de orçamento, né? Sempre, não é à toa que tem aqueles episódios gravados em videotape que, nossa, não tem o que remasterize aquilo, né? E são episódios muito bons. Mas a série estava sempre nessa linha, né, e tal, já temos que conter gastos. Então você vê que algumas coisas não funcionaram. Tudo que eu contei dessa história que o Rod Serling baseou esse roteiro seria um episódio muito melhor. Claro que envolveria mais orçamento, com toda certeza, mas é muito mais interessante. É uma história espacial, né? Eu não sei por que ele foi para esse lado religioso, né? O pessoal até compara bastante essa história aqui com aquele filme lá, aquele filme O Dia em que a Terra Parou, né? Do Robert Wise, não é? Sim, a diferença é que aquele filme é excelente. Pois é, cara. E olha que o roteirista do Dia que a Terra Parou, que é o Edmund H. North, né? Ele diz que tem essa questão religiosa porque ele baseou uma novela do Harry Bates, né? Chamada Farewell to the Master, né? De 41, que é religiosa. Mas assim, você vê que tem todos os temas, né? O Alien, ele é um Jesus, ele tá ali para ser sacrificado. O povo, como você bem colocou, é colocado assim como um povo mexicano, muito supersticioso, muito raivoso, né? Ele tem a questão do presente, isso é arrancado do menino. Aí vem o menino ter aquelas conversas com o alienígena, e ele começa a citar Robert Burns pro menino. E você começa a não entender por que tudo bem que ele possa, né? A gente até na hora que a gente viu isso falou assim, que estranho, né? Mas que ele possa já estar estudando, né? Os poetas, né? Mas o negócio é que o menino vem com aquelas frases, eu entendo você, com aquela, sabe, aquela atuação horrorosa, assim, eu sou que nem você, um estranho. Então é meio esquisito o episódio. E eu acho que nem a direção salva o episódio. Não. Né?
O diretor, o Alan Miner, ele faz o que é possível. Ele tenta construir o tom das cenas, ele tenta construir o tom da tensão, do suspense, ele tenta dar essa característica religiosa, ele faz o dele. Agora não tem jeito. O que atrapalha esse episódio são duas coisas, é o roteiro do Rod Serling e as atuações. É aquele negócio, o Alien, primeiro ele aparece a nave dele tá com problema, desce ali, né? Só que veja bem, a nave dele teve um problema, né? Ele aparece pros caras, pros policiais, com aparência como se fosse um monstro. Só que depois ele aparece pro pessoal como uma forma humana, e ele inclusive tá com uma fórmula que ele quer entregar para as pessoas, e como você mesma falou, ele já está estudando, né, a humanidade, conhece poetas. Então, se ele conhece, por que ele escolheu? Primeiro, por que ele não apareceu logo com a forma humana para os oficiais, primeiro? Por que ele escolheu um vilarejo pobre de gente pouco instruída para entregar uma fórmula complexa que precisaria de análise? Eu tô me antecipando essa questão da fórmula, mas nós vamos chegar nela e o pessoal vai entender. Para entregar esse tal presente que, na verdade, teria que ser entregue por um cientista. Até porque as vacinas já... O episódio ele passa o quê? Eu acho que ele passa, inclusive, tipo, nos anos 50 ou 60... Né, uma questão de vacina já tinha estudo e tal. Quem queria parar no vilarejo, nos rincões dos mexicanos para, né, fazer... Isso. Bom, isso daí é o grande spoiler do episódio. Então deixa eu concluir o que vai acontecer, que é assim, aí, no caso, vão chegar, então, os policiais, que o cara pediu socorro, né, ele vai tentar fugir, vai sair, assim, todo trôpego, todo... Né, já entregou o presente pro menino, né, e aí vai começar aquela turba de pessoas, né? Parece o filme lá do Frankenstein. Aí ele vai falar assim, olha, eu vim em paz. Aí por algum motivo o menino vai se aproximando, aí um popular que fala assim, cuidado com o menino e tal, e pá, atiram nele, e ele cai, inclusive assim de braços abertos, né, e tal. E você tem ali por algum motivo, né, tiram o presente que o moleque tava em mãos ali, tocam fogo sem nem ver o que é, né? Uma coisa meio assim, até fala assim, deve ser do demônio, toca fogo nisso e tal. Aí o médico tá ali só olhando a turba toda, não faz nada, né? E tal, mas quando quase pegou fogo completamente, aí o médico assim levanta para ler o que estava escrito no papel e olha só, gente, era cura para o câncer, para vários tipos de câncer. Então a humanidade não está preparada. Então ele vai falar assim, nós não estávamos preparados para isso, né? E tal. E termina assim o episódio, né? Ele fala assim, nós não matamos apenas um homem, matamos um sonho. E aí fica, sabe, é um episódio que eu não consigo defender esse episódio, sabe? Eu acho ele muito problemático. Você tem ali ainda a fotografia do Clemens, né? Que você vê que as filmagens, por exemplo, no escuro, são até interessantes, existe ali um esforço ali para que as coisas fiquem interessantes, mas nada mais funciona. O que eu posso dar um destaque aqui, é uma coisa muito legal, tem a música que é do Laurindo Almeida, que ele é um violonista brasileiro muito famoso. Sim. Um cara que é daqui, por sinal, da nossa região, né, daqui da Baixada Santista, né? E, na verdade, eu acho que ele é do Vale do Ribeira, né, por aqui, mas ele morou aqui na Baixada Santista, acabou tendo uma carreira muito importante no jazz, uma carreira no exterior, um cara que ele tá em filmes inacreditáveis, gente. Ele tá, por exemplo, em O Poderoso Chefão, né, em Funny Girl, de 68, no filme do Clint Eastwood, The Unforgiven, né, então você tem um cara importante ali fazendo uma música muito suave, que não é intrusiva, né? Uma música maravilhosa, só que ela se perde, né? Você ter essa preciosidade que é o Laurindo Almeida nesse episódio, que é um episódio péssimo. É um episódio muito ruim. Já que a gente só dando mais alguns detalhes de críticas também essa questão do roteiro, se a gente for pensar, por exemplo, ele fala que veio em paz, né? Só que ele matou um dos agentes dos policiais ali que encontraram ele na nave, não é isso?
Sim, foi se defender, né, em autodefesa. Isso, mas no meio dessa confusão aí, como é que eu tenho certeza? O cara veio em paz, mas ele consegue revidar e matar alguém. Por que, outra coisa, por que o pessoal da aldeia, sabendo que ele é um alien, ia achar que o artefato que ele trouxe é coisa do demônio? Ele não é um demônio, ele é um alien. O pessoal saberia a diferença entre uma coisa e outra. Mas é como se todo mexicano de vilarejo ele olhasse isso como coisa do demônio. Né? Então, na verdade, tem novamente aquela questão, e em alguns episódios pontuais a gente falou isso, né? Que é a questão do olhar exótico, né? Para o mexicano, para povos de nacionalidade diferente. Sim, o Rod Serling tem um trabalho importante relacionado a isso, mas em alguns episódios ele tem essa visão, cara. Sim. Que é a visão do cara americano e tal, que fala assim, aquele vilarejo mexicano, né, meio, vai tocar, né, é meio assim, né, o que é muito retratado em Hollywood, né, em vários filmes tem isso, né, esse olhar exótico, né, para essas questões. Você tem esse personagem do cara que é do bar, o Manolo, né, e aí ele entrega o alien para as autoridades. Só que o que acontece? Pensa bem na situação, ele não conhece o cara, ele sabe que o cara já matou um dos oficiais e tudo. Ele não sabe que raça é, de que planeta veio e tudo. Ele entregar para as autoridades é compreensível. Só que, para tentar forçar uma coisa vilanesca nesse personagem, fazem ele ser mal com o menino e pedem pro ator exagerar na atuação para ele virar um vilão. Só que o próprio roteiro não justifica o quão vilão esse cara é. Ele fica contando moedas, né? Porque chama isso. O médico chama ele de Judas, né? Fala, você é um Judas porque você entregou e ele tá contando moedas, né? Nossa, é uma forçação. O próprio personagem ali, essa empatia que existe entre o menino e o alien, não é construída de maneira nenhuma, ela é automática. Outra coisa, ele é meramente um homem ferido. Esse medo todo que a aldeia começa a ter dele é construído a partir de que nada. Então, parece que nada. Os dramas, todas as linhas dramáticas, nenhuma delas é sedimentada para chegar nesse resultado. Só chega porque o roteirista quer, né? E a gente fica com essa impressão de que tá. E como você mesma falou, todas as metáforas religiosas que fazem essa ponte com a história de Jesus e com o macartismo, elas são marteladas assim, que a gente fala, já entendi, cara, não precisa. Já entendi, mas não me convenceu, o pior de tudo, né? Não tem como. O meu sonho, gravando esse podcast que a gente grava todos os anos, eu consegui chegar ao episódio número 100, né? Que é tão legal, a gente já, é um marco, né? Vamos gravar 100 episódios sobre a série e sem fazer crítica, mas esse episódio é horroroso, né? O próximo, até onde se sabe, é um episódio bem legal, que é o The Dummy, né? Mas esse aqui, gente, não tem o que se falar. Se você for falar de ponto alto, ponto baixo, você fica até, qual que é o ponto alto? Né? Talvez ter o Laurindo Almeida fazendo tocando músicas, uma música bonita, suave, interessante, e ser um cara tão importante. Então, na verdade, o que a gente pode, por exemplo, também recomendar aqui é as pessoas procurarem os álbuns do Laurindo Almeida. É um brasileiro que fez tanto sucesso no exterior, tem vários filmes com músicas do Laurindo Almeida, e um cara do jazz, né? Que ele se fez por si mesmo também, né? Já chegou a morar na rua, ele dormia em praça. Né? Então tem uma história muito linda, ele muito poderosa, né? Porque esse episódio mesmo, ele é qualquer negócio, né? Realmente. E tem uma ponta do Paul Mazursky, aquele grande diretor de comédias. Ele faz uma pontinha como um oficial da lei aí também, se é pra gente citar alguma outra. É uma pontinha perdida. E o Vladimir Sokolov, né? Como é o último episódio dele, é emocionante. Ele tem umas linhas de diálogo ali. Ele faz um cara que toca violão que é cego, sabe? Mas o menino é muito ruim. Ainda bem que não sei se largou a carreira, tomara, entendeu? E a única coisa legal que eu gosto no episódio mesmo é aparecer o Vladimir Sokolov, a música que é interessante, adorei pesquisar sobre. E é isso, gente, né? Fazer o quê, né? Vamos lá então, ponto alto e ponto baixo, na tua opinião, Marcos? Ponto alto é a participação do Laurindo Almeida, belíssimo tema musical que toca, né?
E como você mesma citou, do Vladimir Sokolov. Agora, ponto baixo é todo o resto, infelizmente, principalmente o roteiro e algumas atuações ali, sobretudo a atuação, infelizmente, do Edmundo Vargas. Nossa, terrível, gente. Vou te plagiar a mesma coisa, concordo. As mesmas coisas que eu acho interessante é a música. O Vladimir Sokolov é a última coisa que ele fez em vida, né? Que ele participou. Eu acho que ele teve contribuições muito bonitas para a série. Para quem está conhecendo agora o nosso podcast, vá lá atrás. Acho que na temporada passada a gente falou do episódio chamado Dust. É um episódio lindo, ele faz um papel lindo, ele faz o pai de um menino que está prestes a ser enforcado, sabe? E é emocionante a atuação dele, esse cara, ele traz mesmo ali do âmago, sabe? Uma atuação poderosa. Então é isso que tem pra gente elogiar, né? E acontece, gente, tem episódios que, sinceramente, né? Pois é, uma curiosidade também que a gente deixou passar é que esse diretor, o Allen H. Miner, ele foi dirigir mais tarde aquela série de faroeste do Rod Serling, né? Que ele teve uma série de faroeste chamada The Loner, né? Que era uma série assim mais filosófica, né? E tal, que ele não fez muito sucesso, foi logo cancelada, mas ele queria fazer uma outra pegada, sabe? Um faroeste diferente. Tem para baixar por aí, gente. Tinha um cara aí que ele tinha um torrent aí com, nossa, com todos os episódios, só que gigantesco, acabei nem providenciando, mas tenho muita curiosidade de assistir. Opa, deve ser muito bacana mesmo. Eu tô curioso de ver essa série. Ele dirigiu 4 episódios da série, né? Isso mesmo. Tal. É isso. E aí, hoje você separou alguma coisa para recomendar? Eu separei 2 recomendações. Como o episódio tenta fazer uma ponte entre a visita de um alienígena e a vida de Jesus, eu vou recomendar o filme de 51 do Robert Wise, O Dia em que a Terra Parou, que talvez seja até uma inspiração para esse episódio, né? A diferença é que o filme é muito bom, né? E fala sobre a visita de um alienígena que também traz um robô super poderoso que é uma espécie de arma de guerra, e ele vem trazer uma mensagem para os humanos de advertência de que a insistência dos humanos em guerra, violência e destruição da natureza está fazendo com que eles sejam vistos como uma ameaça para outros planetas. E ele oferece para os humanos uma chance de tentarem ser melhores, né? Filme muitíssimo interessante, maravilhoso. Tem uma refilmagem com o Keanu Reeves que você, se puder, evite, porque é péssima. Mas o original... filho do Will Smith também, acho. Mas o original do Robert Wise é um filme excepcional e todas as discussões sobre a condição humana e as metáforas nesse aqui estão maravilhosamente bem aplicadas. O outro que eu gostaria de recomendar, que é um filme que também faz uma releitura da vida de Jesus e uma metáfora também para a condição humana, que é um filme chamado Jesus de Montreal. É um filme do Denis Arcandi. É um grupo de atores em Montreal, eles estão fazendo uma peça que é a Paixão de Cristo. Só que é uma visão não ortodoxa do negócio. Começam eles a ter problemas com a Igreja Católica, a ter críticas, a serem perseguidos pelas pessoas religiosas que estão se sentindo ofendidas com a maneira como eles estão retratando a vida de Jesus. Ao mesmo tempo, os atores começam a ficar imbuídos do espírito dessa história, né, da Paixão de Cristo, e começam a meio que na realidade, a misturar a realidade, né, da vida deles com os personagens bíblicos que eles estão vivendo na peça. Isso faz com que eles vejam a vida e a humanidade de uma outra maneira. É um filme que é absolutamente incrível, belíssimo, tem um profundo senso de humanidade nesse filme. Enfim, quem não viu ainda, é um filme do Denis Arcandi, como eu já citei, filme e roteiro dele de 89, fez muito sucesso, foi muito comentado na época, foi exibido em festivais com grande repercussão. Quem não viu, procure, que você vai ter uma experiência assim, inclusive religiosa, até muito boa, muito bonita. Então, Jesus de Montreal, acho que eu não assisti não, viu? Mas o Dia em que a Terra Parou, sim. É um clássico, né? Preciso assistir o Jesus de Montreal. E você, quais são as recomendações que você trouxe pra gente? Pois é, a minha recomendação vai ser um thriller,
tá? Eu não vou pegar essa temática de ficção científica, alienígena. Eu vou pegar o título, né? Porque você tem um filme de 2015 chamado The Gift. Ele é estreia na direção do Joel Edgerton. É um ator que eu gosto muito, né? Ele é um filme da Blumhouse, né? Portanto que a produção tá aqui, ó, Jason Blum. E é um filme que tem o Jason Bateman, a Rebecca Hall e o Joel Edgerton. É um thriller muito interessante, sabe? Onde ele vai contar a história de um casal, o Simon e a Robin Callen, que eles estão de mudança ali de Chicago para Los Angeles, né? Acaba que o Simon vai entrar num novo emprego e ele reencontra um amigo da época de escola, né? E esse amigo começa a visitar a casa deles, começa a aparecer entregando presentes e vai entrando aos poucos na vida dele, vai se tornando uma pessoa até um tanto quanto inconveniente. Essa é uma história que eu não quero contar muita coisa, porque é muito interessante os desdobramentos dessa história, né? Porque as pessoas não são exatamente o que elas parecem ser, né? O cara não é um cara tão freak e assustador quanto ele vai parecer ser, né? Porque essa história ela vai para outros caminhos, inclusive o caminho da violência. E é interessante que esse roteiro que o Joe Edgerton escreveu, ele diz que ele baseou, por exemplo, em Alfred Hitchcock, em filmes do Hitchcock, Atração Fatal, o filme do Haneke, o Cachê, e a trilogia da Vingança, do Chan-wook Park. Né? Então você tem ali, aqui pelo que eu falei, para quem conhece, já sabe mais ou menos o que vai rolar aqui, né? Que é uma história que vai ter um plot twist, né? E é uma história muito interessante para uma estreia de um ator que agora assim é um diretor. É uma história muito legal, que no final você fica realmente intrigado, porque de certa maneira é uma história de vingança também, né? Então esse The Gift, na verdade, o presente que ele está entregando é o presente da verdade sobre o que certa pessoa ali daquela convivência deles é, né? Então é legal, gente. Procurem aí, não sei se esse filme está na Netflix ou se está em alguma outra plataforma. Tá na plataforma do Torrent, então procurem aí. Ou no OkRu também, que tem muita coisa boa. Eu acho esse filme um suspense excelente, muito boa recomendação. Quem não assistiu, corra, porque vale muito a pena. O Joe Edgerton é um cara, eu acho ele um ator muito talentoso, ele escolhe muito bem os papéis e os projetos nos quais ele se envolve, e esse daí que é roteiro e direção dele é uma excelente estreia mesmo, atrás das câmeras. É verdade, não sei nem se ele tá dirigindo mais alguma coisa por aí, né? E tal, mas ele é um cara que ele realmente, eu acho ele muito interessante. Ele é um ator muito concentrado, né? Ele é legal, eu gosto muito dele, sim. E hoje é minha vez de escolher música pro final. E eu fiquei, nossa, eu procurei, nossa, um monte de lugar. Tem um site muito legal chamado, como é que é? Eu tenho mais discos que amigos. Aí eles fazem umas listagens interessantes e dá para você procurar por tema. E acabou que eu resolvi escolher uma música do Foo Fighters, né? Porque eu procurei músicas assim com temática espacial e tal. Então, no caso aqui, ele colocou como uma menção honrosa. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da banda. E eu escolhi Learn to Fly para tocar no final. E o clipe é maravilhoso, né? Tem o Jack Black, o parceiro dele lá, né? Daquela dupla. Então eu me amarro, a gente adora o Foo Fighters. Tem uma vibe muito boa, mas tinha muita coisa para escolher. Mas resolvi que seria legal terminar com Learn to Fly. Boa escolha. E é isso, né, gente? Chegando no finalzinho aqui, claro, sempre agradeço por você nos acompanhar. Coloque aí a sua opinião, viu? O que você achou do episódio. Tem gente que fica muito bravo quando a gente não gosta assim, dos episódios ou critica. E, cara, não dá. Tem certas coisas que realmente a gente vê problemas, mas, claro, coloque você sua opinião. Diga pra gente, por exemplo, por que você adora o episódio, que tem gente que gosta muito, ou não vê todos esses defeitos que a gente viu, né? Como eu falei no episódio passado, são temas de debate, vários episódios da série, sabe? E longos debates em vários sites, blogs, né? Então, por favor, deixa pra gente aqui a sua opinião. Ou no nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br, ou então é masmorracine.wordpress.com. A gente tem 2 sites, né? Tem o site de backup e tem o YouTube também. Você pode estar aqui assistindo o vídeo no YouTube.
caso você esteja assistindo, escreve pra gente aqui também o que você achou do episódio, tá? Depois de assistir, que a gente sempre disponibiliza dentro da publicação. Uhum. E falando aqui das nossas redes sociais, não deixe de acessar a nossa página no Facebook, que a gente tem a página Masmorra Cine, que é a página do nosso site. Tem a nossa página novinha, que a gente criou não faz muito tempo, que é sobre a série, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Você vai ver fotos, documentários, curiosidades sobre a série. Então, siga, tá, essas páginas da gente, que você vai ter mais informação. O nosso grupo, é muito bom falar dele, né? Que é Fãs de Além da Imaginação, onde você nos encontra. Nós estamos lá no grupo. Você pode interagir com todas as pessoas do grupo, perguntar. Você pode assistir, por exemplo, vários episódios da série ou de outras, né, remakes. Eu coloquei dos anos 80, todinha lá. Então tem, nossa, dos anos 2000. Então você consegue, dentro do grupo, encontrar várias coisas para poder agregar, né? E ter mais informação sobre a série, assistir, se divertir. Tá? Não deixe de acessar e tentar entrar no nosso grupo então, tá? Nós temos também o nosso Instagram, que está sendo gerido pelo nosso amigo William Funchal. Ele coloca trechos do podcast. Isso é muito delicioso, porque não sei se tu viu, Marcos, um vídeo que ele fez tirando o sarro das tuas mentiras. No episódio passado, ficou muito engraçado, né? Eu adorei aquilo. Muito bom, muito bom. O Marcos é muito tímido, viu, William? Mas ele adorou o vídeo que você fez. E, cara, ficou muito legal. Não deixe de seguir, tá? Que é @masmorracine. São muito legais os vídeos que o William tá colocando lá. Nós temos também o nosso Twitter, que é @masmorra_cast. E se você quiser nos apoiar para que o nosso trabalho continue, né? A gente depende também de apoio, a gente não ganha absolutamente nada com isso, né? Toda pesquisa, toda informação, né? A gente editar o podcast, colocar no site. Então, se você quiser apoiar a gente, ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, acesse lá o Padrim, que você pode doar pra gente qualquer valor, tá? Você fazer um apadrinhamento mensal, né? Doar sempre pra gente 10, 20 reais, por exemplo. Nos ajuda a pagar o nosso servidor, né? E a gente também tem lá no Colabora Aí, uma plataforma de apoio. E agora, como eu venho falando, a gente tem o Pix. Então você pode doar pra gente pelo Pix, que a gente vai receber o seu apoio sem nenhum desconto também. Isso ajuda também para que a gente possa pagar servidor, comprar equipamento. A gente está tentando comprar um microfone para o Marcos também, que o Marcos está precisando de um microfone melhor, tá? Então, não deixe de nos apoiar, se for possível, tá bom? Oh, yeah. E é isso, né, Marcos? Terminando, a gente pode falar o quê? Deixar um beijo para as pessoas, um abraço bem apertado, esperar aí com ansiedade o próximo episódio, que é um dos episódios também muito famosos da série, que é o The Dummy, né? Ou é Dummy, não lembro. E a gente se encontra no próximo podcast sobre a Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. Tchau.